Quem vai falar é a Cristiane Inaco, diretora de marketing regional, divisão de alimentos da Unilever. E o tema que ela abordará será funil de inovação. Cristiane, por favor, o espaço é seu. Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu vou tentar ficar um pouco aqui no centro, até para a gente poder interagir. E, como o Neto me apresentou, eu sou diretora de marketing para a Unilever. Tenho um longo tempo de inovação para a Unilever. Já trabalhei em várias áreas da Unilever e minha última área, que estou recentemente agora, é marketing. Então, um dos objetivos aqui da apresentação, só falando um pouquinho de conteúdo, o que eu vou falar hoje e eu espero assim que a gente tenha um tempo para poder interagir, para que vocês realmente façam perguntas. Porque quando a gente fala um pouco de funil de inovação, eu acho que é mais importante que a gente fale um pouco sobre quais são os ângulos de inovação que a Unilever procura cobrir. Né? Não necessariamente o processo em si, mas quando a gente fala de inovação, o que é realmente importante e o que a gente tem como objetivo e como a gente mede sucesso. Tá? Eu vou dar um pouco de conteúdo em relação à Unilever em si, para vocês poderem entender depois quando a gente tiver alguns exemplos de o que é inovação para a Unilever. Então, para quem não estiver mais familiarizado com a companhia, vou te dar um pouco de conteúdo em relação a isso. Os ângulos de inovação, quais são as grandes oportunidades de mercado que nós vemos hoje no mundo globalizado, e a gente abre um espaço para perguntas. Isso não quer dizer que vocês não possam me interromper em qualquer momento que vocês queiram, para a gente poder cobrir cada uma das etapas e tentar dar um pouco de claridade. Ok? Durante a apresentação eu vou ter uma série de vídeos, porque ajudam a gente a dar um pouco do conteúdo, não só da minha percepção sobre inovação, mas como que nós, não só a Unilever, mas como outras companhias veem inovação no contexto geral, tá bom? E aí o nosso assistente técnico vai tentar me ajudar com isso. Vamos falar um pouquinho. Então, a Unilever, na verdade, se vocês olham um pouco o slide, ele mostra quais são as marcas que nós temos. Nós temos basicamente, além dessas marcas, essas são basicamente as 12 marcas que representam mais de 1 bilhão de euros de turnover para a companhia. E acho que vocês, cada um de vocês, em algum momento do seu dia a dia, é exposto para uma dessas marcas. Né? Okay? Nós operamos basicamente em várias categorias do consumo diário de consumer goods de retail para o mercado. Basicamente, nós temos 4 categorias que nós chamamos. Uma é Savory Dressings and Spreads, que são as categorias que nós chamamos de alimentos. Elas basicamente representam 30% do nosso turnover. Né? Personal Care, com Dove, Vaseline, Axe, Pond's, que representam também outros 30% do nosso turnover globalmente falando. E temos outras 2 categorias que representam cada uma delas 20%. Chamamos categoria de Refreshment, que é Ice Cream and Beverages, e Home Care, que é a parte de Omo, para quem acho que já conhece. Okay? Dentro dessas categorias, nós lideramos a maior parte das categorias em todos os mercados da América, globalmente falando. Então, em desodorantes, Skin, Ice Cream, chás, Spreads, que são as margarinas, Savory e Dressings, que são maioneses, ketchup. E nós somos, temos a segunda posição em Laundry e Daily Hair Care. E aí, uma das marcas que nós acabamos de adquirir agora, que muito provavelmente vocês vão ver já um lançamento na mídia, é a parte de Hair Care, que é a parte de TIG, que é mais para Professional Hair Care. Globalmente, nós estamos basicamente em 3 segmentos de países. A gente fala de Américas, representam basicamente 30% do nosso turnover, Western Europe, outro 30%, Ásia, África e Central Europe, mais 37%. Isso quer dizer que nós estamos presentes com mais de 170 países e a gente tem um alcance de pelo menos 2 bilhões de pessoas que estão interagindo com os nossos produtos todo dia. Tá? Isso traz um grau de escala para a Unilever, e aí eu vou falar um pouquinho de qual que é a nossa grande relevância quando a gente olha dentro dos mercados de E&I. A Unilever é uma das companhias que tem uma grande participação do seu turnover dentro dos mercados de E&I, que é um dos mercados que mais cresce. E a gente vai falar um pouquinho disso, de qual que é a oportunidade de crescimento nos mercados de E&I. Qual que é a nossa visão? Né? Acho que é muito mais por causa da nossa escala, é realmente fazer com que as pessoas se sintam bem, tirem o melhor prazer da vida delas e possam contribuir com o saúde e bem-estar das pessoas que elas convivem. Para nós, cada pequena atitude pode fazer uma grande diferença. Eu falei um pouquinho de escala da Unilever, então uma das grandes visões que a gente tem é realmente fazer com que a gente consiga dobrar o tamanho da companhia com o menor impacto ambiental. E a gente vai falar um pouquinho sobre sustainability também.
Vamos passar um vídeo rapidinho, só para a gente poder dar uma... Vocês entenderem de onde que nós viemos e onde que nós estamos hoje em relação ao tamanho. There's big and then there's small. Two complete opposites, right? But imagine if big and small were not mutually exclusive. Imagine, if you can, that big and small could be friends, partners, allies. William Lieber imagined something as small as a bar of soap. It doesn't get much smaller than that. But imagine that it's 1895, and that for the first time, every single household in Britain can own a simple, small bar of soap. Suddenly, soap is big. The small bar of soap helped create a nation of cleaner, healthier families. Now, small seems so much bigger. Skip forward over 100 years. It's 2010. Imagine a cup of tea. Is there anything as small as a cup of tea? But now imagine 50 million cups of Unilever tea in a single day. And imagine that every single one of those is made from sustainably grown ingredients on responsibly managed sites. Now you've got whole plantations of responsibly grown tea and millions of families of farmers from developing countries better off for growing it. For those people, small is not just big, it's enormous. At Unilever, we believe in giving the 2 billion people who use our brands every day the power to make every small act big. From making a cup of tea to washing a child's hair, to providing a cup of clean drinking water, to enjoying an ice cream. Every small act, when added together, becomes far-reaching, visionary, long-lasting, life-changing. Now think about this room. Look around you. That's pretty small. But then think of all the people you work with, and the people who work with them, and the people who use the products that those people make. Suddenly, there's 6 billion people who will change the world. Unilever. Small actions, big difference. Ok, eu acho que aí dá um pouco de contexto. Desculpa, a maior parte dos meus vídeos são em inglês, mas na verdade é para muito mais mostrar o contexto para vocês de como a gente olha, e eu acho que a gente não olha inovação dentro de um país ou dentro de uma região. A gente vai falar um pouco mais de escala de inovação a nível global, porque a gente fala muito mais no foco da inovação dentro das nossas marcas globais. Ok? Essa é a nossa ambição, né, de dobrar o tamanho do negócio e reduzir o tamanho do impacto ambiental. Ok? Alguns exemplos que vocês devem ter visto um pouco no vídeo. Então, para a gente falar sobre inovação quer dizer realmente tocar a vida dessas consumidoras. Pode ser efetivamente na criação de um sabonete que realmente ajuda a eliminar bactérias, mas no futuro, no final das contas, a gente tem que ter uma campanha que realmente faça com que as crianças tenham um hábito de lavar as mãos. Então, não é simplesmente falar que aquele sabonete realmente vai ajudar a eliminar as bactérias se a gente não criar um hábito. Então, um dos aspectos bastante importantes quando a gente fala de uma inovação é não é simplesmente colocar um produto no mercado, mas é realmente fazer uma campanha que faça com que a gente realmente consiga educar as populações, as pessoas sobre a relevância daquele produto. Lipton Ice Tea, então, quando a gente falou um pouco sobre a cada vez que você toma uma xícara de chá de Lipton Ice Tea, na verdade, cada um dos centavos que a gente realmente ganha com isso, a gente colabora para a proteção das florestas em agricultura sustentável. A mesma coisa para óleo de palma. E tem um comercial que eu acho que vocês devem ter visto realmente, que é Becel. Becel é uma das marcas que eu trabalho também, e que fala um pouco de realmente cuidar da saúde das pessoas. Então, você pode passar um segundo vídeo para mim, por favor, de Becel? Todo mundo tem um coração. Alguns são saudáveis, outros nem tanto. Se você pudesse ver o seu coração, não cuidaria melhor dele? Comece a usar Becel hoje, porque pequenas mudanças agora podem fazer uma grande diferença.
Excel. Ame o seu coração. Então, na verdade, o aspecto que a gente estava falando é um pouco de pequenas mudanças, grande diferença, né? Então, esse é um dos pilares de inovação da Unilever. Não necessariamente a gente vai falar um pouco sobre por que a margarina efetivamente vai fazer com que você não tenha um ataque cardíaco. Na verdade, não é isso. Na verdade, é cada uma das atitudes que você toma no seu dia a dia que faz uma grande diferença. Então, esse é um dos pilares bastante importantes dentro do foco de inovação da Unilever. Outra coisa que a gente faz é falar de vender margarina dá uma amplitude um pouco maior quando a gente fala de que cada uma das pessoas poderiam, de um lado emocional, cuidar um pouco mais de si mesmo, porque no final elas deveriam viver a vida, porque na verdade a população acaba envelhecendo mais tempo e por mais tempo, e a gente vê que existe uma preocupação maior das pessoas, não simplesmente de eu vou cuidar da minha saúde porque eu quero viver 70, 80, 90, 100 anos. Mas, na verdade, é como que eu posso desfrutar dessa saúde para ter uma vida feliz. Então, a amplitude, quando a gente fala de inovação, para qualquer comunicação que a gente faz, é qual que é a mensagem principal para trazer um bem-estar para essa população. Isso não acontece em todas as categorias, mas eu acho que esse é o grande foco que a gente tem tentado fazer ao longo do tempo. Vou falar um pouquinho agora sobre ângulos de inovação. Acho que está claro para todo mundo, a gente não precisa repetir, acho que é isso que vocês têm sido expostos a todos os momentos que a gente, em todas as empresas que vocês trabalham, efetivamente, nós temos que encontrar qual que é essa corrente, né? Cada uma das empresas que tenta navegar contra ou achar que inovação não faz parte do dia das pessoas, ela realmente acaba se perdendo ao longo do tempo. E o que eu acho que a gente realmente tem que ficar muito atento é que o grau de informação que nossos filhos recebem hoje é muito diferente do que nós recebíamos no passado. Então, essa evolução que a gente sempre pensa, que o nível de inovação ou da maneira que nós fazemos inovação daqui para frente não vai ser da maneira que a gente fazia inovação no passado. Então, o foco de buscar simplesmente o lançamento dos produtos, estar presente no ponto de venda, ele tem que sempre levar alguma mensagem além disso para realmente fixar qual que é o benefício que aquela marca traz para os consumidores. Então, um dos aspectos importantes é a gente pensar de que as companhias precisam efetivamente entender e construir quais são as tendências que o mercado apresenta, né? E que, na verdade, tem que ser como que a gente vai conseguir responder, como que os consumidores vão responder e como que eles conseguem realmente interagir entre eles e trazer oportunidades e os competidores como eles vão reagir. Um dos aspectos bastante importantes, a gente estava debatendo porque a gente teve uma palestra anterior a essa, falando um pouco sobre a visão de longo prazo da companhia, né? Não existe inovação sem que esteja conectada com a estratégia de longo prazo da companhia. Um outro aspecto importante é quais são os benefícios que a marca deveria entregar. Então, um dos aspectos bastante importantes é, assim como nós, Nestlé, Kraft, L'Oréal, Procter & Gamble, todos eles têm marcas que têm um valor agregado, que têm um poder, que têm uma mensagem clara. E, na verdade, essas mensagens, esse portfólio de inovação, ele tem que estar muito, muito conectado com a visão de longo prazo que essas marcas têm que ter no mercado. Tá? Isso é uma coisa bastante importante, porque a tendência, quando a gente fala muito de funil de inovação, é tentar ter um pool de ideias e tentar inovar a cada vez mais, para tentar atingir vários consumidores. No final das contas, se a gente acaba fazendo isso sem ter uma visão de longo prazo do que a marca deveria ser para cada um desses consumidores, você acaba tendo muito mais switching de marcas, porque as pessoas estão tão expostas a novas inovações sem realmente ter uma clareza do que realmente aquela marca poderia trazer para eles. Um outro aspecto bastante importante é qual que é o nível de tecnologia que pode sustentar essa liderança no longo prazo. A gente vai falar um pouco sobre tecnologia, basicamente, numa das nossas marcas que a gente acabou de adquirir agora, que é de hair care. Bom? Outro aspecto é manter o nível de inovação e as pessoas que realmente têm o foco de inovação dentro da companhia. Qual que é essa cultura que a gente espera ter? E não é fácil, porque a cada vez mais as pessoas realmente acabam se fechando dentro da caixinha. E um dos aspectos é, se a gente acaba seguindo 100% do nosso processo de inovação, sem abrir chance para as pessoas que realmente podem retroalimentar ou cross-fertilizar com outras ideias, a gente acaba sempre trazendo variantes que são quase que variantes da mesma coisa. Tá bom?
Construir parcerias. Então, um dos aspectos que a gente realmente faz, a gente não consegue dominar todos os pontos da inovação entre o design, entre o produto, a tecnologia. Então, é super importante que a gente realmente saiba escolher nossos parceiros e se aliar a eles, porque muitas das inovações não nascem dentro da Unilever, elas nascem de outras companhias que conseguiram inovar ou de fornecedores que realmente conseguem trazer um benefício agregado. E construir e gerenciar esse portfólio de risk return. Quais são as decisões que nós precisamos tomar para assegurar que nós temos produtos ou decisões ou análise de cases, de business cases que realmente façam sentido para a gente. Então, isso para a gente compõe de como nós gerenciamos inovação dentro da Unilever. Okay? Qual que é uma das grandes prioridades para a gente? Então, é a diferenciação das marcas, o desenho que essas marcas realmente conseguem trazer para o consumidor, então, seja da maneira que ele experimenta, desde da maneira que ele vê a comunicação no ponto de venda, desde que ele realmente interage com essa comunicação através de uma revista, ou quando ele acessa um Facebook, que maneira que ele realmente interage com essa marca, que experiência ele tem no momento que ele realmente consegue entender qual é o portfólio de produtos. E dentro do design, quando ele realmente toma uma decisão de marca, porque um dos aspectos mais importantes para nós é, se a gente conseguir realmente ter uma fortaleza de marca que faz com que o consumidor, antes dele ir para o ponto de venda, ele esteja exposto, ou ele seja decidido que as marcas do Unilever fazem mais sentido, se ele está muito mais aberto a escolher qualquer marca dentro do ponto de venda, significa que a gente não está inovando o suficiente. Porque aí ele está muito mais preso à diferença de preço, ou uma promoção, ou um design muito mais inovador, sem efetivamente se focar ou entender realmente qual que é o benefício da marca. E outro aspecto bastante importante que a gente olha são as perfect stores. Em que momento cada um desses consumidores está exposto e quando ele circula dentro do ponto de venda, qual que é a interação dele em relação às nossas marcas. Ok? Bom, falando um pouco sobre Innovation Opportunities. Até agora tudo bem em relação a como nós olhamos inovação, em que aspectos a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as grandes oportunidades. Então, a gente falou um pouco sobre ter uma intimidade em relação aos insights, quais são as grandes tendências no mercado, qual que é o nosso nível de interação na comunicação em relação a todos os pontos de digital, televisão, em que momento que o consumidor realmente interage com o produto no ponto de venda. E para nós, inovação tem dois pilares. Um, que é para dizer que categorias efetivamente a gente precisa trazer uma nova experiência, que categorias efetivamente a gente precisa trazer uma nova tecnologia, porque o consumidor está muito mais ávido a buscar novas experiências a cada momento. Tá? E nós temos também, dentro do pilar de inovação, o que nós chamamos de renovation, que é como você faz com que a sua marca consiga ter uma renovação, porque ela traz sempre novos benefícios ou novos usos, como você consegue comunicar isso de uma maneira inovadora, sem necessariamente trazer um novo produto para o mercado. Ok? Então, quando a gente fala de Consumer Insight, acho que uma das fontes de inovação é ir além do que o produto efetivamente poderia entregar. Então, eu acho que é super importante que a gente pense, que a gente busque o que os consumidores realmente, qual que são os hábitos e quais são as atitudes dela quando eles vão comprar um produto. Na verdade, se a gente pensar, um sabão em pó, ele tanto nós quanto Procter & Gamble, os dois entregam um bom benefício. O ponto é, qual o aspecto emocional que aquele sabão em pó poderia trazer para essa consumidora de que eu tenho tanta confiança nessa marca que não importa, eu posso deixar com que meus filhos possam brincar, porque no final das contas eu tenho um produto que é meu aliado, que me ajuda a tirar as manchas ou a sujeira das roupas dos meus filhos. É saber que as mulheres hoje, efetivamente, elas não estão buscando só a beleza da modelo. É efetivamente qual que é a beleza que cada uma das mulheres tem, porque nem todas elas têm um corpo esculpido para ser uma top model. Né? Então, é esse tipo de comunicação que a gente tenta trazer relevância para esses consumidores para realmente engajá-los em relação ao propósito da marca. Tá bom? Eu vou passar um comercial mais tarde sobre Hellmann's, que fala um pouco de que Hellmann's e eu acho que vocês devem conviver um pouco em relação aos produtos que vocês pensam no dia a dia.
pensar em maionese é uma coisa básica de que isso serviria para o meu sanduíche. Na verdade, uma das coisas que a gente mais aprendeu das consumidoras é que, além de saber gostar de comer maionese, o grande problema que nós temos é uma barreira grande sobre o consumo. Todo mundo acha que maionese é supercalórico. Quem de vocês deixa de comer ou come menos maionese porque pensa que na quantidade de gordura? Então, enquanto a gente realmente não destravar isso, não adianta a gente falar que maionese traz um bom sabor, porque sempre o aspecto da caloria é muito mais relevante. Então, efetivamente, onde que estão as grandes barreiras? E vários estudos que a gente faz, efetivamente, não é simplesmente para falar sobre um novo produto, mas é buscar hábitos e atitudes do consumidor para entender o que poderia mobilizar com que esse consumidor possa consumir mais ou não. Acho que isso está claro para todo mundo, né? Na verdade, a gente gasta bastante dinheiro em pesquisa, a gente faz muito isso e vai continuar fazendo, mas a gente tem que tomar muito cuidado que, às vezes, nós tendemos a mostrar para o consumidor o que a gente gostaria de ouvir e não necessariamente o que ele precisa. E existem muitas inovações que, na verdade, não saem de uma pesquisa de mercado. Saem de um hábito, saem de uma tendência que é muito mais forte do que efetivamente perguntar para o consumidor se ele compraria um iPod ou um iPad. Muito provavelmente ele falaria, não, porque eu não sei para que serviria. Né? Hoje tem muita gente que agora também nem vive mais sem celular. Então, acho que o que a gente tem tentado buscar cada vez mais é evoluir de como fazer pesquisa com consumidores. Ok? Então, nossa busca é entender qual que é a proposta da marca e realmente fazer com que isso seja relevante no dia a dia desses consumidores. Queria passar um vídeo, acho que tem aí conectado nesse ou não? Ah, está aqui na sua esquerda, ó. Deixa eu passar um vídeo para vocês para falar um pouco sobre de como... Eu vou dar uma cortada nele, porque ele é um pouco longo. Understanding and closely tracking the key trends in fashion and beauty is fundamental to winning in hair. Hair is the first thing we wear every day. Well, for most people anyway. It can make or break an outfit and holds the power to emotionally transform people's mood and confidence. Despite this, women's needs in hair are far from being satisfied. Hence actually the many opportunities for us to grow the business through the right brand portfolio backed up by the right technology. Our targets spend up to 1/3 of their income on beauty tools. That includes clothes, shoes, makeup, etc. to help them look great. In hair, the key manifestation of this is the growth of the premium sector in nearly every geography. For example, the premium sector has been growing in the US last year by more than 6%. China and Brazil 14%. Philippines plus 25%. Women invest heavily. Even being of low income actually, they would all have premium offerings at home as part of their repertoire to be used for the weekend or on special occasions. Because feeling beautiful triggers a very positive cycle of confidence that helps them achieve success and happiness in their lives. Hair is fundamental to this because it is at the heart of the female beauty trinity: hair, clothes and makeup. Helping our target in their quest for beauty every day means creating better products with superiority on all the drives of preference. We indeed need to appeal to every sense: cool, easy to use packaging design, uplifting and surprising sensories, and superior functional product performance, amongst many. Importantly, we need to combine these better products with powerful premium execution in store, leading edge 360, digital communication, enticing sampling to cut through the competitive clutter. The two most recent acquisitions to our portfolio, TG and Toni & Guy, are helping us restyle Unilever hair to make a step change in our hair capabilities and better products and execution excellence. Então, isso dá um pouco de exemplo de quando nós falamos. Essa é uma das categorias que, para nós, inovação é efetivamente trazer novas tecnologias. É se diferenciar contra a L'Oréal, contra outras companhias como Avon, como Natura. E a gente só consegue diferenciar efetivamente quando a gente realmente consegue trazer um novo benefício. Hoje, para quem vai no supermercado, se vocês olharem qualquer embalagem de shampoo, vocês vão ver tantos benefícios ali, porque existem tantas mulheres buscando efetivamente esses benefícios de ter... E efetivamente é um dos mercados em que as pessoas mais gastam dinheiro. E, no final das contas, o que a pessoa estava falando era, basicamente,
as pessoas estão buscando, por mais que elas... Não é porque elas estão dentro do first year que eles vão buscar um produto com benefícios superiores. Na verdade, até o low income hoje busca uma felicidade no sentido de fazer com que o cabelo, mesmo que seja curling, pareça mais curling e seja bem cuidado, ou a pessoa que realmente... Quem não viu uma mulher hoje que não fez chapinha? Quer dizer, você vê a quantidade de pessoas hoje que estão buscando investir em novas tecnologias. A gente faz isso de uma maneira global. Então, quer dizer, nós buscamos hoje... vou falar um pouquinho de funil. Nós buscamos tendências de mercados que sejam comuns. Então, o cuidado no cabelo, quais são as novas tendências, são pessoas que buscam mais ter cabelo liso, são pessoas que têm mais preocupações em queda de cabelo, e não necessariamente só as mulheres, porque os homens agora buscam cada vez mais produtos de limpeza, de beleza, que façam com que eles também sejam bem cuidados. Então, a gente busca muito mais essas tendências. Nós temos um centro de inovação global da Unilever, que faz o desenvolvimento dessas tecnologias que são implementados em todos os países. Tá? Então, nós estamos cada vez mais buscando. Para nós, inovação qual que é realmente o benefício? É o benefício da saúde cardiovascular? É o benefício de deixar os seus dentes cada vez mais brancos? Então, obviamente, isso vem de uma grande tendência de mercado. Então, um dos aspectos importantes muitas vezes, a gente tem o mesmo produto, mas que entregava um benefício que nunca antes era comunicado. E que, cada vez mais, os consumidores estão muito mais exigentes, ao ponto de, quando eles escolhem uma marca, eles querem escolher por um propósito. Então, em ponto de venda, em embalagem, em comunicação no jornal ou na revista, nós vamos sempre buscar quais são os claims que esse produto poderia trazer, que realmente convence o consumidor que ele tem um benefício superior ao que as outras marcas da concorrência têm. Ok? Isso tudo a gente tenta fazer em momentos que a gente consegue realmente, não são todas as categorias que conseguem ter o mesmo approach, mas como que a gente consegue efetivamente entregar, por exemplo, uma embalagem reciclável, uma embalagem muito menor. Então, o que nós temos trabalhado cada vez mais é tentar concentrar cada vez mais os nossos produtos e para reduzir o impacto ambiental. Ok? Então, a gente falou um pouco sobre isso, de como que é a exposição dos nossos produtos dentro dos pontos de venda e... efetivamente, a nossa preocupação é estar conectada com esses consumidores em todos os pontos que eles podem realmente interagir com as nossas marcas. Okay? Isso não se restringe só à TV, a jornal, é muito mais em digital, Facebook, YouTube, e aí vocês vão ver muito mais interação em relação a receitas, a produtos que podem realmente entregar um benefício e podem ser comunicados através de digital. Okay? A gente falou um pouco sobre isso, de que realmente pegar categorias que a gente realmente precisa de uma inovação que seja, que quebrem hábitos e atitudes, que realmente possam trazer algum benefício diferenciado para o consumidor, buscando esses consumer needs que são de diferentes países e buscando tecnologias que a gente realmente consiga implementar em vários países do mundo. Ok? Esses são alguns exemplos de coisas que nós implementamos ao longo dos anos. Então, a gente tem aí, basicamente, Dove Men Care, que nós implementamos basicamente em 30 países. Magnum Gold. E Magnum Gold foi um dos projetos, a gente tem um comercial deles, para quem não foi exposto. Magnum Gold foi... Nós tínhamos um grande problema de declínio do nosso mercado de sorvetes. Então, se a gente comparar nosso mercado com outros países como os Estados Unidos, o mercado declinava e as nossas categorias, nossas marcas também declinavam. E foi aí que a gente precisava de uma atacada. Nós não tínhamos muito dinheiro para fazer um relançamento ou uma grande inovação dentro da América Latina, especificamente no Brasil. E aí nós selecionamos uma marca global, que é Magnum, e pegamos uma comunicação global e tentamos implementar no Brasil em 3 meses. Quer dizer, basicamente, é a mesma coisa que vocês vão ver agora no relançamento de Seda e Dove, que é como que a gente consegue se apropriar de inovações globais para implementar com menor tempo possível. Okay? Então, esse é um case do que a gente falou de Magnum. Eu queria só passar o comercial. É o primeiro filmezinho. E aí vocês vão ver um pouco das ativações que a gente fez no Brasil.
Eles são casados. Eles trabalham juntos. Eu sei onde podemos encontrar 75 milhões de peças de ouro. 75 milhões? E eles estão atrás de 75 milhões de peças de ouro. Só que não o ouro que ele estava esperando. Você sabia disso? Novo Magnum Gold, sorvete de chocolate com calda de caramelo coberto por chocolate belga com pedaços de caramelo. Você sabia disso? Novo Magnum Gold, tão irresistível quanto o ouro. Então, na verdade, esses são celebrities globais que a gente realmente conseguiria utilizar. Então, um pouco do que nós vemos como inovação é como que a gente consegue capitalizar em cima de coisas que são universais. Todo mundo que gosta e tem a indulgência de comer um Magnum de vez em quando e ter um sabor em relação a isso. E na verdade, muitas vezes as pessoas, quando olham, o mercado é muito mais universal do que a gente pode imaginar. A gente, obviamente, tem algumas particularidades quando a gente fala, principalmente em alimentos, nem sempre a maneira como que a gente toma uma sopa, ou como a gente come arroz com feijão e um bife, o prato mais comum dentro do Brasil, mas efetivamente a gente consegue, através de tecnologias, implementar inovações em vários países, mesmo que não seja o mesmo produto. Bom? Vou falar um pouco sobre Innovation Opportunities. Tudo bem agora em relação a aspectos de inovação? Uma das tendências que aparecem agora é, efetivamente, nem todas as categorias e nem todas as companhias vão continuar tendo fluxo de inovação de lançar 1 ou 2 produtos a cada mês. Tá? E nem por isso o mercado deixa de ter uma ambição de buscar alguma novidade. Então, uma das grandes tendências que a gente tem visto no mercado é como você faz com que o seu portfólio atual realmente ganhe mais relevância com esses consumidores. Não necessariamente você vai ter um produto novo a cada momento. Então, nós falamos muito mais como dirigir market development, como realmente fazer com que o seu portfólio trabalhe mais para você. Tá? Então, acho que essa é uma cotação que as pessoas mudam muito. E como você consegue estar presente no dia a dia dessas pessoas se realmente você não trouxer algum uso que faça sentido para ela no dia a dia que está evoluindo, tá? Então, o que nós sempre falamos é como a gente consegue trazer mais usos para o seu produto atual. Como que a gente faz com que a pessoa consiga, além de ter um sabão em pó dentro da sua casa, como você faz com que essa consumidora use mais? Ou como, quando a pessoa realmente já tem uma proatividade de comer maionese, como você faz com que ela consuma mais maionese? Porque, no final das contas, isso consegue trazer um pouco de crescimento para as nossas categorias. Tudo bem? Conceito de more usage? Ok. Então, deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho um vídeo aqui para falar... Tudo bem? Podemos passar um vídeo só para vocês entenderem por que more usage é uma grande tendência e é uma grande oportunidade de mercado? Ok? Vamos lá. Deu pau?
Tá? Então, eu acho que nós não estamos falando de tendências que estão diferentes para cada um de nós. O ponto é como realmente a gente consegue ser relevante para esses mercados quando eles começam a evoluir, eles começam a crescer. Então, é China, Rússia, Brasil, esses são os mercados emergentes que nós mais focamos. Eu acho que quando vocês lembram um pouco da apresentação inicial, falava de a maior parte do turnover dentro da Unilever está dentro dos mercados de INI. E realmente é um dos mercados que mais cresce. Como a gente faz isso? É basicamente a gente olha quais são as grandes oportunidades, quais são as grandes barreiras de consumo. E eu vou falar um pouco sobre o case de maionese que a gente fez. Quem, não sei, se já teve exposto sobre o comercial que nós falamos sobre 40K. O que acontece? A gente descobriu que maionese, por mais que seja um produto efetivamente indulgente, ele decrescia ao longo do tempo. O consumo de maionese decrescia, porque as pessoas estavam buscando comer produtos mais saudáveis. Então, isso fez com que a gente precisasse que realmente quebrar a barreira de consumo, porque senão, no futuro, maionese ia deixar de existir. Tá? E aí a gente fez uma campanha, se você puder colocar Celebrate primeiro, que eu acho que a maior parte de vocês já viu na TV, e aí é só muito mais para exemplificar. Quantas calorias numa colher de Hellmann's? Umas 800. 300, 400? Faço ideia. 500? Quantas calorias? Umas 150 a 200. Uma colher mais. A normal, a tradicional? Umas 100 calorias? 60. 50. Menos. Se for muito menos, não dá nem pra acreditar. 40. É uma boa notícia. Só um pouco. 40 calorias? A normal? 40. Então é ótima a maionese. Oi, amor. Compra maionese, viu? A caloria é baixa. Tá liberado. Então, quando a gente fala um pouco de processo, a coisa mais importante, e para vocês saberem assim, esse insight sobre as calorias, ela surgiu num focus groups de consumidoras. Nós estávamos fazendo uma pesquisa de conceito para para entender, porque no final das contas, todos os consumidores verbalizavam que a maionese era artificial, porque ela é cheia de químicos. Porque no final, quem já soube, quem viu que a sua avó, a mãe, já tentou fazer uma maionese, sabia que a maionese em 2 ou 3 dias ela estragava. Então eu falo, mas como que eu consigo comer uma maionese, vou dar maionese para meus filhos? Além de ela ser extremamente calórica, mas ela tem um aspecto muito artificial, porque ela não pode durar 6 meses, 10 meses na geladeira e nunca estragar. Então tinha uma grande barreira. Então nós fomos com vários conceitos para testar isso com consumidores. Estávamos todos... para vocês que fazem pesquisa de mercado, também vocês devem participar dos focus groups, que a gente ficava atrás do vidro. De repente, uma consumidora olhou, a gente tinha uma série de claims são que nós colocávamos no rótulo. Ela não é artificial, ela é saudável, tem um sabor gostoso. Quando ela olhou toda aquela lista, em algum momento ela falou assim, nossa, vocês viram que maionese só tem 40 calorias? E todo mundo, as consumidoras que estavam no focus groups começaram a olhar e falar, não é possível. Então, todos aqueles conceitos maravilhosos que a gente já havia descrito, a gente basicamente jogou no lixo. Porque a gente olhou para aquela consumidora e aquele ponto das 40 calorias eram muito mais relevantes do que falar que a maionese é natural. Ou, na verdade, não é natural, mas a gente faz com ingredientes que é feito de óleo, ovo, da maneira que você faz em casa, só que a gente trata. E era um conceito bem difícil, porque a gente falava de processo térmico que ajudava com que a maionese ficasse estável. Eu não entendi. E no final das contas, esse aspecto da caloria era realmente muito mais relevante. Então, para mim, um dos pontos é como você consegue fazer com que o consumidor não precisa de uma grande inovação, você não precisa ter um outro tipo de maionese. É como você faz com que a sua maionese atual realmente ganhe relevância e você quebra essa barreira que existe, que é muito interna. E não é uma coisa que você consegue pesquisar ou questionar diretamente. É um learning que vem dos insights que são mais profundos no consumidor. Tá? E aí, um dos outros aprendizados, eu vou passar bife acebolado agora. Na hora da janta, para quem estiver com fome. Hoje vai ter bife acebolado com Hellmann's. Tempera o bife. Cebola bem fininha. Normalmente a gente faz em cubinho. Eu adoro uma carne mal passada. Eu gosto bem passado. Sela um lado, sela o outro. Fritar a cebola. Um pouquinho de água. E o pimenta em tudo. Aí vem um segredo da coisa. 3 colheres de Hellmann's, bem cheia, sem pena. E aí acompanha com arroz integral. Bom apetite. Que delícia. Acertou, amor. Tá muito bom. Animal. Bom demais. Fácil, rápido e gostoso, né? Com a Hellmann's, né?
Bom, quem não testou, teste um dia. Na verdade, o ponto aqui é... Todo mundo linka, ou se preocupa em comer maionese com o quê? Ou um McDonald's, ou um sanduíche, ou uma salada de batata, certo? Um dos grandes problemas que a gente tem é quando as pessoas tendem a consumir menos sanduíche ou menos salada de batata, porque elas estão buscando uma qualidade de vida muito mais saudável, como você faz com que aquela maionese entre nos pratos do dia a dia? E a maior parte dos brasileiros efetivamente come um bife acebolado, certo? Então, na verdade, não é uma conversão, todo mundo vai fazer bife acebolado com maionese sempre, mas se cada consumidor fizer, pelo menos uma vez no mês, seu bife acebolado e colocar um toque de maionese, é uma maneira de diversificar o prato. E com isso, dá uma olhada nos resultados. A gente basicamente, tinha uma categoria em declínio, a gente conseguiu reverter, então aquilo lá é o consumo de maionese em cada lar, então são 2 quilos de maionese para cada lar por ano. A gente conseguiu reverter esse consumo, mas para vocês terem uma ideia, quando a gente falou um pouco do vídeo, os russos comem 7 quilos de maionese por casa por ano. Então, assim, a gente sempre olha muito mais quem consome mais, aonde consome, como que a gente faz com que a gente consiga converter esse mercado. A gente aumentou nossa penetração dos lares, então a gente tinha 82% de penetração, nós fomos para 86% de penetração nos lares brasileiros. E com isso, a gente aumentou nosso share, porque um dos aspectos importantes para você fazer market development, você tem que ter uma marca líder, porque senão a tendência são que seus competidores vão crescer muito mais que você. Tá? E Hellmann's efetivamente já era uma marca líder, mas o fato de a gente enfatizar que a maior parte das maioneses tem 40 calorias. Se vocês olharem no rótulo, vocês vão achar as 40 calorias. Mas o fato de Hellmann's ter entrado, apropriou Hellmann's para falar que só Hellmann's tem 40 calorias. Na verdade, não é isso. A gente nunca falou isso. A gente falou que a maionese tem 40 calorias, não é só Hellmann's. Tá? Quando a gente olha um outro exemplo, foi o crescimento de mercado. A gente descobriu na Argentina, olhando hábitos também, normalmente os homens usam o desodorante muito mais para se proteger, é muito mais próximo à axila, muito mais para, como eu vou dizer, para evitar a transpiração. E o que a gente viu é que a maior parte da população, dos adolescentes que estão crescendo cada vez mais, eles usam o desodorante em cima do corpo inteiro, porque é um fator de proteção, um fator de conquista. Quando a gente começou a comunicar muito mais isso, que o desodorante poderia ser usado, além das axilas, poderia ser utilizado no corpo todo, na verdade, olha o resultado que deu para a gente, a nível de crescimento de mercado. Então, antes a gente tinha basicamente 10% do mercado na América Latina, hoje nós somos 27% dentro de um turnover muito maior, de 3 bilhões. Então, eu acho que o que eu gostaria de passar para vocês uma das grandes tendências falar de inovação, a gente sempre foca em falar de um produto novo com um novo benefício. Isso também acontece, como vocês viram, a gente mostrou um exemplo de hair care. Mas existem formas de inovar ou através de comunicação, de tentar trazer algum benefício para a consumidora de alguma coisa que ela não sabia antes, alguma coisa que é muito básica, ou tentar fazer com que a gente consiga aumentar o consumo per capita dentro dos hábitos atuais que ela tem. Ok? Tenho agora um espaço para vocês me perguntarem. Espero que, pelo menos, tenha dado um pouco de ideia de como que nós vemos os ângulos de inovação e quais são realmente as grandes tendências do mercado. Perguntas?